Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Bem, é o seguinte, nós estamos aqui de volta para tratar desse período ainda de pré-eleição, que, na verdade, o grande dia será no dia 6 de outubro, quando finalmente todos nós teremos a oportunidade de expressar nas urnas o nosso desejo, que é um desejo importantíssimo para o futuro, para o bem-estar e para a qualidade de vida de todas as pessoas que moram em Manaus, para o futuro de Manaus, para os destinos de Manaus. Quer dizer, esse dia é um dia emblemático para que nós possamos exercer esse direito que temos de tornar o dia 6 de outubro o dia mais importante no que tange às mudanças que caracterizam a democracia. Eu me sinto muito gratificado, primeiro porque nós concluímos aqui nesse nosso projeto Eleições Municipais 2024, nós concluímos as entrevistas, as conversas com todos os candidatos que estão postulando a serem o governador da cidade de Manaus, o prefeito de Manaus. Todos vieram aqui, e inclusive os vices desses candidatos estiveram aqui, conversaram com a gente, entregaram seus planos, etc, etc. Eu quero, antes de começar essa conversa, que será muito interessante, vocês nem imaginam como essa conversa aí vai acontecer já já, o grau de importância do seu interesse, do meu, é muito interessante. Mas eu quero agradecer a todos os candidatos que vieram. Eu quero agradecer também as manifestações de todos aqueles espectadores que prestigiaram esse trabalho, e dizer também que eu estou pronto para a gente começar tudo de novo daqui a 2 anos. Eu espero que o Papai do Céu permita isso. Mas é o seguinte, tem muitos candidatos aí, principalmente candidatos a vereança, né, candidatos a vereadores de Manaus, que acham que em política vale tudo, né? Só não vale perder. E isso é terrível, isso é horrível. Tem muitos eleitores ainda, infelizmente, que acreditam que podem se dar bem, né? Durante o período eleitoral, vendendo ou trocando o seu voto. Isso é imoral, além de ser um crime. E a gente passou todo esse tempo entrevistando esses candidatos e dizendo na abertura: não venda o seu voto, não troque o seu voto. E dissemos por quê. Nós achamos, e não só sou eu, mas é toda uma grande maioria que tem aumentado, que ao vender o voto, ao trocar o seu voto, você compromete o futuro da sua cidade, da sua qualidade de vida. Você compromete a moral pessoal sua, que deveria ser encarada e praticada como se fosse sagrada. Isso agora é uma opinião minha, ok? Outra coisa que eu quero dizer, e eu não posso perder essa oportunidade, ainda abusando da paciência da nossa ilustre e magnífica protagonista e convidada, dizer para vocês que não votem nas pessoas levando em consideração as pesquisas. As pesquisas são uma nuvem, as pesquisas são compradas, as pesquisas podem ser manipuladas. E finalmente, é minha obrigação dizer para vocês o seguinte: queira Deus, em primeiro lugar, que você, ao votar no dia 6, no dia 7 você possa dizer, sabedora do resultado, você possa dizer: esse prefeito me representa, esse vereador me representa. Porque eu acho que o valeu de tudo está nisso aí. Porque tem gente que vota, esquece em quem votou, tem gente que vota porque vendeu o voto, porque trocou o voto, e isso não é bom para nós todos aqui, para as futuras gerações de manauaras, futuras gerações de cidadãos e cidadãs que estão vindo por aí. Tá bom? O que vai acontecer agora? Agora
nós estamos recebendo aqui a doutora Fabiola Bessa Salmito de Almeida. Ela é procuradora do trabalho na Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região desde 2010. Ela também é graduada em Direito pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, especialista em Direito e Processo do Trabalho pelo CIESA, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e coordenadora regional da COR de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Ela foi procuradora-chefe da PRT da 11 no biênio 2015-2017 e é professora em cursos de graduação, pós-graduação e cursos preparatórios para concurso. O que eu quero relevar agora, e que é muitíssimo importante sobre a doutora Fabiola, é isso aqui. Ouçam, por favor, com muita atenção, o que eu vou ler para vocês. É o seguinte: a doutora Fabiola, que está aqui na minha frente, ouçam só, ela vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver e de suma importância para você, eleitor, e para mim. Ela vai falar sobre assédio eleitoral. O que é assédio eleitoral? Nós colocamos na divulgação da entrevista dela, nós colocamos o seguinte, que eu colhi de todo o material que a Salete Lima mandou para mim. Aí eu fui lá e pesquei essa informação e coloquei na divulgação. Foi o seguinte: assédio ou coação eleitoral no trabalho é a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento no intuito de manipular ou influenciar o voto. Você entendeu isso? Não se preocupe. A doutora Fabiola, a partir de agora, vai traduzir, vai colocar todos os pontos nos is sobre essa prática que é ilegal, é criminosa, é imoral e tem outras coisas que você pode pensar por aí. Bora ver se eu tenho razão ou não, tá bom? Obrigado pela sua paciência. Seja bem-vinda, procuradora Fabiola. E lógico, a minha primeira pergunta é a seguinte: a senhora trouxe essa cartilha do assédio eleitoral. Está aqui, uma cartilha. Me diga aqui uma coisa. Essa prática, que ela é nefasta, que ela realmente é inaceitável, isso é indiscutível. Agora, doutora, ela é muito em voga, ela está muito em voga, ela é muito praticada. Muitas empresas, muitas organizações, instituições, candidatos e etc. ainda usam do assédio eleitoral dizendo: se não votar em mim, tu vai ver. Porque o resumo do assédio é isso, não é? Se tu não votar em mim, tu não vai te dar bem. É isso aí, doutor. Seja bem-vindo. Obrigada. Primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite de estar aqui debatendo uma temática, né? Conversando sobre uma temática tão relevante para que a gente resguarde a democracia, o direito ao voto, que é garantido na Constituição. E, assim, o maior objetivo do Ministério Público do Trabalho é justamente essa conscientização da população, né? A gente muito ouviu falar antigamente do tal do voto do cabresto. É verdade. Não é? Então, tinha até os currais eleitorais, não era, doutora? Isso é outra palavra, né? Então, assim, é o voto de cabresto atualizado, né? Olha só. A gente, num passado não muito distante, né, tinha essa situação. E hoje, principalmente com essa era informatizada, tudo por WhatsApp, né, tudo muito digital, esse assédio ele vem sendo recorrente, né? Como você muito bem já falou, é aquela coação e intimidação. É você ameaçar alguém, né? Chega a esse ponto, doutora? Chega, uma ameaça velada. Coagindo veladamente. Exatamente. Né? E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de que estão sendo assediados. Você deve conhecer muita gente deve estar no seu WhatsApp com a siglazinha
Sim. de determinado candidato. Sim, sim. Não é? É verdade, é verdade. Já prestou atenção como mudou? A senhora quer dizer, eles trocam a foto, sua né? própria Aquele foto e botam lá uma foto do candidato. Com o slogan, assim, né? É. O voto. Rede social, o número. Muita gente começou a postar em rede social, apoie fulano, apoie cicrano. Creio que se essa campanha fosse efetivamente a partir daquela pessoa livre, não tem problema nenhum. Claro. Mas a gente sabe, tem constatado nas denúncias, né? Aqui no Amazonas a gente já recebeu 22 denúncias, mas estão em andamento ali 16, porque tem denúncias repetidas, sim, né? Sim. E 6 contra a administração pública, que vem daquela ideia, principalmente porque que a gente observa isso também nacionalmente, é aqueles servidores que têm cargos de gestão, cargos em comissão, que têm receio de perder o emprego, perder determinada função. Em outras palavras, doutora, os diretores, os gerentes, isso, aqueles que têm o domínio hierárquico sobre essas pessoas. E aí começam, se determinado candidato não ganhar, será se eu vou continuar com o meu cargo? Porque a gente sabe que do poder público, isso não é novidade para ninguém, mudam-se os gestores, faz aquela dança das cadeiras. Cada um traz a sua turma. Cada um traz a sua turma. E aí começa essa coação, essa ameaça velada. E a pessoa, aquele servidor, aquele trabalhador que está sendo ameaçado ou constrangido a determinado voto, às vezes pensa que está fazendo o trabalho dele. Não, está dentro da minha função, ter que trabalhar para fulano ou para cicrano para que ele ganhe a eleição. Olha só. E aí o que acontece? São essas pessoas que às vezes vão para as ruas, são exigidos que vá para as ruas fazer bandeiradas, que participe de comícios, de reuniões para dar aquela ideia de muita gente, sim. Como você falou das pesquisas, para iludir outras pessoas. Eu vou votar nesse porque eu sei que ele vai ganhar, o meu vai perder, e vai se criando isso. Então, essa conduta de você estar ali ameaçando alguém, não vai dizer, olha, se fulaninho não ganhar, tu vai perder teu emprego. É tipo assim, né? Fala, olha, eu acho bom a gente votar em tal, porque continua tudo do mesmo jeito. E se tá bom pra você agora, vai continuar. Vai melhorar. Exatamente. Você não vai perder nada. E aí a pessoa acaba, né? Bota lá, começa a usar determinado botão, começa aí a adesivar o carro. E se não pode ser voluntário, eu posso adesivar meu carro no candidato que eu creio, que eu tenho a convicção de que vai mudar alguma coisa, que vai fazer algo pela nossa cidade. Mas se a partir do momento que é por conta de uma ameaça, de um constrangimento, de uma intimidação, aí vira o assédio. Entendeu? Uma questão ali complicada, inclusive, mas que a gente consegue, inclusive tem um roteiro de atuação, o MPT está atuando de forma muito coordenada, justamente por conta dessa dificuldade. Porque vamos pensar, se você está sendo assediado, né? Você está lá, coloca no WhatsApp a foto do candidato, coloca na rede social, adesiva o carro, vai para o meio da rua. Você está fazendo isso porque você tem medo de perder seu emprego. Você também não vai ter medo de denunciar? Excelente colocação. Então acaba que por mais que a denúncia chegue, a denúncia é anônima. E aí, né, Quer dizer, essa denúncia pode ser feita anonimamente, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Inclusive todas que chegaram, todas que eu recebi, porque embora eu esteja na atuação como coordenadora regional do ponto do assédio, as denúncias são distribuídas para todos os colegas. Não existe distribuição particularmente para a minha pessoa, né, para o meu ofício. A distribuição ela é aleatória. Então, assim, o pedido que eu faço, quem souber de condutas de assédio, quem testemunhar e for chamado para ser testemunha no âmbito do Ministério Público do Trabalho, compareça. Não tenham medo, não tenham receio. Mesmo se você for chamado como testemunha, sua identidade vai ser resguardada. A gente vai lhe ouvir. Isso é importante. E na ata não vai constar seu nome. Por exemplo, claro que eu vou perguntar o nome da pessoa, que eu tenho que identificar. A gente faz perguntas de quanto tempo trabalha, quando não trabalha. Mas esses dados que podem chegar a identificar determinada pessoa, elas são colocadas sob sigilo.
Então, a gente, porque a parte denunciada tem acesso aos autos, mas os documentos sigilosos a gente não dá acesso. Sim. Então, se você for chamado para ser testemunha, se você, na denúncia você já pode, né, garantir o seu anonimato, não tenham medo, porque a nossa intenção é proibir, é vedar essa violação. Não é a violação ao seu direito somente, é uma violação ao direito de todos. Sim, claro. Como você muito bem destacou, o nosso voto é a oportunidade que nós temos, quando ele é livre, de mudar o cenário que a gente não acredita mais. E outra coisa, me permita, doutora, e ainda tem o fato de que a espontaneidade, a escolha do candidato é um direito pessoal de cada um de nós. Claro. Quer dizer, eu fico imaginando um eleitor que está num ambiente desse, se sentindo coagido, obrigado a votar naquele camarada, senão ele pode perder o emprego. Isso é inadmissível, não é, doutora? Exatamente. E assim, eu creio, assim, nós aqui no Ministério Público do Trabalho, a gente só tem procurador na capital. E deve existir muitos casos no interior que não chegam até a gente. E vocês têm representatividade no interior? Temos, a gente atua no estado todo, claro. Mas não temos pessoas lotadas. Agora, no interior deve ser brabo, hein? Deve ser aquela troca ali por um... A gente sabe, lá é mais o voto de cabresto mesmo. Sim. Por um botijão de gás. O voto de cabresto lá é mais evidente, e mais evidente. Porque é menor, né, o município, todo mundo se conhece. Sim. E aí, gente, vem aquelas ameaças, eu vou ver onde é que você vai votar, que eu vou ver se eu tive voto lá. Eu acho que isso pode ocorrer dentro da própria família, Da própria família. Amanhã, não, você não vai deixar para os filhos, para os sobrinhos. Exatamente. Então, nosso propósito é conscientizar mesmo para que isso não fique enraizado como cultural. A gente sabe que ocorre, a gente quer vedar essa conduta, né? Vedar. E aí eu digo também, é muito importante os próprios candidatos terem essa noção e essa consciência, né? Porque, embora quando chega a questão do assédio, muita gente já, assim, pessoas que me contam e perguntam: mas se o candidato ficar me mandando mensagem pelo WhatsApp, pedindo voto, isso é assédio? Não é. Ele está ali na sua campanha pedindo voto. Mas vamos lá, determinado candidato tem uma determinada empresa. Aí o dono da empresa fala, reúne todo mundo, faz reunião, olha gente, se o candidato tal ganhar, nós vamos ter muitos privilégios. Eu só estou avisando vocês. Nós vamos ter muitos privilégios, nós vamos ter garantias, nós vamos melhorar. Durante os próximos 4 anos. Então, assim, uma conduta só, ela, inclusive, muitas vezes repercute em várias esferas. Por exemplo, se esse candidato se comprova que ele efetivamente está lá em parceria com o empregador, prometendo vantagens para que aquele empregador assedie os seus empregados para votar nele. Nós temos um crime eleitoral praticado pelo candidato, nós temos a responsabilidade trabalhista do empregador em face dos seus trabalhadores. Se o candidato já está ali, já exerce algum cargo público, algo nesse sentido, nós temos casos de improbidade administrativa. Doutora, e o Ministério, no caso, vai para cima desses infratores imediatamente? Vamos. A denúncia... Não é um negócio só depois do dia 6, agora? Não, agora. Inclusive, nosso roteiro de atuação... Inclusive, eu estou com alguns procedimentos, os órgãos pedindo prazo. Eu digo, gente, mas eu não tenho como dar prazo se a eleição é agora. Isso tem que ocorrer agora. Então, assim, são prazos curtos, 48 horas, comprova em 48 horas, se manifesta em 5 dias, tudo muito curto. Inclusive, nós conseguimos já liminares em prazos curtíssimos no município de Humaitá. A colega, né, conseguiu, o procedimento foi distribuído para ela. Ela pediu documentos, o município não se manifestou, ela ingressou com a ação, foi dada a liminar de imediatamente e hoje a liminar foi cumprida, que era uma retratação. Está dizendo hoje, nessa sexta-feira? Nessa sexta-feira, foi noticiado de manhã cedo, ela colocou no grupo, até a colega a doutora Raquel, excelente atuação, então prontamente foi resolvido. Então assim, e existe uma articulação, é bom que as pessoas saibam, por exemplo, se chega uma denúncia para mim trabalhista, na mesma hora eu oficio o Ministério Público Eleitoral, oficio o TRE, todo mundo é oficiado.
para cada um verificar se tem responsabilidade dentro das suas competências. A gente, se não houver provas suficientes, né, se for necessário um procedimento investigatório ali que dure mais 10 dias, 5 dias, a gente imediatamente emite uma notificação recomendatória para o órgão ou para a empresa, com as obrigações que ele tem que cumprir, dando prazo, obviamente, para se manifestar, claro. Né? Ninguém vai. A gente está aqui defendendo a democracia, não vai sem dúvida, ser arbitrário, claro, né? Ela tem razão. Então, existe uma articulação, e essa articulação ela não é de agora, Humberto. Essa articulação ela vem ocorrendo desde o ano passado, com os gestores de todos os órgãos que firmaram convênios para que toda essa rede pudesse ocorrer. Então, a gente tem, a gente chama de pontos focais em cada estado. De todos os órgãos, temos do Poder Judiciário Trabalhista, temos do Poder Judiciário Comum, temos do MPE, temos do MPF, temos Polícia Rodoviária Federal, temos Polícia Federal, nós temos tudo. Então, assim, tá tudo muito articulado, o TRE é incansável. O TRE é incansável no combate de qualquer conduta que viole. Bom saber disso. A gente, então assim, não é algo que a gente resolveu de a partir de hoje vamos fazer. Não é. É algo assim, são cartas, convênios sendo firmados, né, parcerias sendo firmadas, e isso em âmbito nacional. Então, assim, não é uma atuação, a Fabiola inventou isso lá no Amazonas. Não é. É uma atuação, inclusive assim, os ramos, os membros do Ministério Público, a gente tem independência funcional para atuar, né, da forma que a gente entende de direito, dentro das nossas atribuições. Mas por ser uma atuação estratégica de extrema relevância, existem reuniões semanais para articular a atuação, justamente para não ficar, no estado tal atua assim, no outro estado não está desse jeito, em tal lugar está mais legal, eles dão mais prazo, não. É uma atuação coordenada e integrada em âmbito nacional, com procuradores, juízes, né, servidores, todos trabalhando para que a gente possa ter efetivamente uma eleição pautada no pluralismo político, onde eu possa votar de forma livre, consciente, secreta, porque o voto é um direito universal, com todas as suas características, né? E que livre, né? Livre, né, doutora? E essas características é que vão garantir os nossos princípios enquanto fundamentos de república. Doutora, o que acontece, uma situação hipotética, o que acontece se de repente os levantamentos legais e tal indiquem que realmente esse empresário ou esse candidato, ele assediou, e não resta nenhuma dúvida, o candidato pode perder a sua candidatura, e o empresário, que tipo de punição é reservada logicamente, na lei, na área trabalhista, para o empresário? Indenização, né? Ele vai ter que pagar uma indenização por dano moral coletivo, porque ele está violando o direito de que será decidido pelo juiz. Né? A gente vai ingressar com ação civil pública. Se, por exemplo, a gente pode chamar para firmar um acordo e imediatamente ele se retratar. A retratação ela é inegociável. Ele tem que se retratar das condições que ele fez de forma errada, né? Ilegal. E tem essa indenização. A gente pode conseguir essa indenização no âmbito extrajudicial. Se o empregador não concorda, a gente ajuiza a ação, né? E aí, quando ajuiza a ação... Já aconteceu do empregador não concordar, doutor? Já acontece. Né? Agora a colega mesmo teve que ajuizar para ele se retratar. É verdade. Entendeu? Eu não li todos os termos da sentença, mas deve ter alguma indenização também, né? E aí, por exemplo, se ele... O que pode acontecer assim, já são situações que a gente já viu acontecer, que pode acontecer depois da eleição. Se observar que aqueles empregados que foram coagidos não votaram em determinado candidato, aí tudo é demitido ao mesmo tempo. Me diga aqui uma coisa, doutora. Antes que eu me esqueça. Me diga uma coisa. O voto é secreto, não é? Secreto. Deixa eu colocar isso para a senhora. Ok, deixa eu colocar aspas aqui. O voto é secreto. Acabou, é secreto. Como é, hein, doutora, que a senhora imagina, porque eu estou tentando imaginar, que eles descobrem que a fulana, o cicrano, não votaram no camarada, porque existe uma coisa que, nós vamos já tocar nesse assunto, algumas pessoas já me disseram, não agora, mas em outras eleições, Humberto, eu vendo para ele, mas lá na urna eu voto no outro. Aí eu vendo meu voto várias vezes, eu ganho várias cestas de
básicas. Como será que eles Mas descobrem, porque, doutora? Quando Será que o eleitor revela? O eleitor, mas quando fecha, agora também é um certo desconhecimento, eu nunca acompanhei. Não sai o número de votos de candidato, aquele candidato tal teve na zona tal tantos votos? Eu acho que sai. Sai, por zona. Não sai, né? por zona. Aí o que acontece? Eles pedem os títulos de eleitores para saber a zona dos empregados. Então aí, é um negócio organizado, né, se doutor? não tiver o voto naquelas zonas, aí pode, né? Olha, vocês tudo votam em tal local e ninguém... O meu candidato não teve nenhum voto lá. Isso é complicado, né? Porque isso não é legal, né, doutor? Alguém querer o número do meu título para depois da eleição verificar se realmente ali... Um dos casos que a gente diz de assédio é justamente você exigir que o seu empregado lhe passe o título de eleitor, porque ele vai saber a zona que Parte do assédio inclui isso, É, eu passar o número do meu título exatamente. para o meu empregador. Não pode. E isso é totalmente legal. Totalmente legal. Porque pelo que eu me recordo, eu fui mesária há muito tempo. Doutora? Eu já fui mesária. Foi? Eu nunca fui convidado para ser mesária. Fui mesária. Fui mesária. E o pessoal vai um representante de partido político, um representante dos candidatos, vão lá e tiram. São os fiscais, né? Os fiscais ficam na sala. E assim, não sai ali, o candidato tal recebeu tantos votos naquela zona, não sei o quê. Aí eu acho que... E hoje em dia, assim, né? Com tanta inteligência artificial, porque eu sou uma leiga. Eita, eu também sou. Eu sou uma leiga. Eu tava vindo pra cá, a Letícia tava me ajudando num negócio que eu não sabia nem pra onde é que ia. Olha só. Então, assim, eu sou... Aqui é a Suelen que me ajuda. A Suelen que me dá as dicas Letícia todas. me socorreu ali. Então, assim, hoje eu acho que... não vou levantar falsa. Eu acredito nas urnas, acredito que é o certo. Eu confio naquilo. Mas o poder de averiguação deles é esse. O caminho, aliás, o caminho pede Então, assim, gente, não dê seu título de eleitor para empregador nenhum, para gestor nenhum. O título é seu. No dia você vai lá, mostra e volta na sua zona e tá tudo bem. Então, das hipóteses é essa, exigir o título, porque aí vai ter conhecimento de onde a pessoa vota. Claro. Aí depois consegue ver, né, a quantidade de votos naquela zona, naquela situação. Aí já é aquela história, né, quando o candidato tem só um voto, eu digo, meu Deus, nem a família votou nele. Só ele votou nele. Mas eu acho que já teve um caso desse em Fortaleza, porque eu sou de lá. A pessoa não teve nenhum voto, nem ele votou nele. Então, eu tive um amigo aqui em Manaus, doutora, que teve pouco voto. Eu acho que foram uns 10 ou 12 votos. Aí eu disse para ele, mas um desses dois aí foi o meu. Ele não acreditou até hoje. Mas é porque tem alguns candidatos, assim, principalmente quando a gente vê a campanha para vereador, as pessoas são bastante conhecidas e acreditam que todo mundo que diz que vai votar nele vai votar, né? Aí quando vem o resultado, aquela decepção. Doutora, essa cartilha me encantou. Nossas revistas em quadrinhos. Eu vi essa cartilha. Aí eu li aqui, por exemplo, na primeira página, se o nosso candidato perder, teremos tempos difíceis. Isso é o camarada lá na fábrica, é o diretor da fábrica. Eu estou falando por causa da roupa, do paletó, né? E você vê que no final ele tem a retratação, né? Provavelmente a gente entrou com a ação. Não, spoiler. Vai dar o spoiler aqui, poxa. Aí, doutora, olha só. Se o candidato perder, teremos tempos difíceis, aumento de impostos, recessão, roubo da economia, quedas das vendas e, infelizmente, teremos de fazer cortes, quer dizer, dispensar um monte, né? Ninguém quer isso, né? Aí a turma toda, aí se o nosso candidato vencer, ele vai criar muitos empregos, aí já vai o que se o nosso candidato vencer. Já vira o nosso. Conto com o voto de cada um para mantermos a fábrica e o emprego todos. Isso é ilegal. Tudo isso que eu li agora é ilegal, né, doutor? É ilegal. Quer dizer, na primeira página da cartilha, a gente já vê que isso é um assédio. É um assédio. A gente muito fala de assédio moral, né? Essa perseguição, essa humilhação. Claro. O assédio eleitoral é uma forma, é uma espécie de assédio eleitoral, de moral, mas ele tem um fim específico, que é o seu voto, a sua manifestação política. Claro. Entendeu? Então ali você está ali constrangendo, ameaçando de forma velada ou não velada, exigindo que aquela pessoa trabalhe para determinado candidato, mesmo não tendo qualquer vinculação com ele.
Aí você trabalha fora do horário de expediente. A gente recebeu denúncia, sim, chegam vários. Aí agora também aí eu vou falar como é que eles não devem fazer. Por favor, fale, por favor. Fica mandando, não se contém, né? Porque não temos como se comunicar por sinal de fumaça, aí manda no WhatsApp. Olha, todo mundo tem que estar em tal lugar para fazer a passeata, não sei da onde. Faz parte do esquema, né? Aí assim, ao mesmo tempo que a questão midiática, né, proporciona o assédio, ela também é melhor para provar. Porque normalmente essas mensagens chegam tudo por WhatsApp. Então, tirem os prints. Tirem os prints. Trabalhamos com prints. Fale aí agora na retratação dele. Pois é, né? Aí lá no final, justamente, aí tem toda a situação, que alguns questionando que ele não faz isso, né? Que não é certo, que tal. E aí no final... Quer dizer, a cartilha é um teatrinho dentro da fábrica de tudo que é com os diálogos. Exatamente. Tudo, né? E aí no finalzinho ele é recebido aqui pelo MPT, pela polícia, Porque né? ele já foi denunciado. Exatamente. E aí tá lá no MPT. E aí o que acontece? No final ele faz, né? Alguns dias depois ele diz: a empresa vem a público para afirmar que é plena liberdade de consciência e de convicção política. E isso é parte da sentença, doutora? É isso obrigatório é nossa isso? notificação recomendatória, a gente já encaminha com essa, que essa retratação. Continue, né? doutora. Qualquer trabalhador ou trabalhadora é livre o exercício da cidadania, notadamente por meio do voto direto e secreto, que assegura a liberdade de escolha de candidatas ou candidatos por parte de todos os trabalhadores no processo eleitoral, não cabendo ao empregador influenciar em tal decisão. Valendo ressaltar que aqui tanto é empregador privado como dos órgãos públicos, do Estado, do município, qualquer tudo. Secretarias, claro. Né? Nenhum empregador tem o direito de ameaçar, constranger ou orientar seus empregados a manifestar apoio, votar ou não votar em determinado candidato. Destaca-se que nenhum trabalhador será prejudicado em razão de sua opinião política ou em razão da escolha do candidato de sua preferência nas próximas eleições. E que o senhor Douglas continuará trabalhando na empresa. O voto é livre. No meio do curso, o Douglas foi demitido, porque se rebelou. Ok. Então, assim, aí no final ele tá com a carinha bem feia. Vocês podem acessar a revistinha no site do MPT que tem lá. Sim. Ele tem um bom dia de votação, pessoal. Mas com a cara de poucos amigos, né? Então, assim, aí aqui vale destacar que a nossa atuação, ela não acaba quando acaba a eleição, né? Se após a eleição for constatar que, embora tenha tido essa retratação, ela não passou de um teatro, sim, que ele foi lá, demitiu alguém, não ou teve outra saída, né? tirou vantagem, ou começou a discriminar determinado grupo por conta de manifestação política, a gente continua atuando. E aí vai buscar a investigação, vai entrar com ação. E aí, como você perguntou agora há pouco, o que é que ocorre no empregador? Se houve, assim, uma demissão de um grupo que não atendeu ao que ele queria, sim, vai reintegrar todo mundo. Olha. Exatamente. Reintegra. E se a pessoa decidir... Isso é uma sentença. Tem que ser cumprido, né? Tem que ser cumprido, exatamente. Existe a reintegração. Por quê? Você foi demitido por um ato discriminatório. Injustamente, ilegalmente. E se aquela reintegração, o Poder Judiciário tem um entendimento que se a reintegração ela não se mostra viável, porque já se criou um clima de animosidade muito grande, aquele trabalhador ele tem que ser indenizado pelo período. Aí se calcula uma indenização particular em face da perda de emprego dele. Doutora, o que a senhora acaba de dizer me lembrou uma frase que minha mãe usava: quem avisa, amigo é, né? A senhora acabou de avisar para essa turma todinha. Agora me diga uma coisa, você disse que acaba a eleição, mas hoje, nesta sexta-feira, nós estamos aqui e a eleição vai ser semana que vem. Semana que vem. Dia 6 de outubro. Só temos mais uma semana, né? Mais uma semana. Me diga uma coisa. Depois do dia 6, os vereadores saberão os seus, né, conheceremos os ganhadores, os vereadores, e podemos ter o segundo turno. Qual é a turma que vai para o Balatal, qual é a turma que não vai? Aí eu acho que já vai começar a surgir mais denúncias. Agora me diga uma coisa. Eu acho que vai. Ok. Já vai que eu venho aqui antes. Ainda bem que a senhora concorda com isso. Agora me diga uma coisa. Vai começar, me diga uma coisa, doutora Fabiola. Me diga uma coisa. Sim, os vereadores, né, uns vão se comprar o paletó para a posse, outros vão pegar o barco para o Balatal. Agora, me diga uma coisa. Mas aqui em Manaus, tudo indica, a nuvem está aí hoje indicando
que teremos segundo turno. Me diga uma coisa, o MPT vai estar atuando também, e tudo que a senhora acabou de dizer agora está valendo para o segundo turno, para o segundo turno, não é? Tudo. Quer dizer, se no segundo turno agora, que está lá na nuvem, acontecer, olha, agora o prefeito tem que ser esse aqui, as denúncias, olha, o canal para as denúncias está aberto. Totalmente. E as pessoas devem denunciar, porque não é só os vereadores, não. Os titulares, e principalmente os dois que vão ficar para a negra, né? Vai ser aquele, todo mundo se estapeando, né? E a senhora recomenda veementemente que as pessoas devem denunciar. Devem denunciar até depois das eleições. A gente tem procedimento, ainda que foi ajuizado, de eleições passadas. As denúncias, o canal de denúncias, ele está aberto, gente, permanentemente. Não tem porta, né? Isso aí. O tempo todo. Você, depois das eleições, janeiro, que começa a dança das cadeiras, observa-se que... A dança das cadeiras, é isso mesmo. Observa-se que determinado, foi todo botado, posto para fora porque não apoiou determinado candidato. O canal de denúncia. Quer dizer que continua doutora. Direto, não para com a eleição. Uma bela revelação. Inclusive, estaremos na eleição, sábado e domingo, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno. Vocês terão um plantão direto. Presencial no Ministério Público do Trabalho. Olha. Pode ir lá, falar, que quem quiser denunciar. Por favor. Eu quero que os anjos digam um amém aqui. Não repita essa informação. Nós, no domingo, que é o dia da eleição, sábado e domingo. O que vai acontecer? O plantão presencial no MPT em todos os órgãos que estão ligados com a questão da eleição. Quer dizer, não tem desculpa, não, porque hoje é sábado, hoje é domingo, vocês estarão lá à espera dos denunciantes de qualquer irregularidade. A gente espera que não tenha, porque a gente quer uma eleição livre. Claro. Mas se tiver, estaremos lá. O Sem plantão dúvida. vai ser presencial, inclusive. Porque a gente já tem um sistema de plantão, mas é aquele de sobreaviso. Mas da eleição vai ser em todo o Brasil. Isso é nacional, isso, né? Doutora, está aqui eu acabo de presenciar uma irregularidade e eu quero fazer uma denúncia presencial. Para onde eu vou? Aonde eu vou? Onde é que eu encontro vocês no sábado e domingo? Do trabalho, onde é que fica? Qual é a rua? Bora, Salete, só para isso, Salete, qual é a rua? Avenida Mário Ipiranga. Em frente ao Tropeiro, pronto. O Tropeiro é o restaurante? Eu só sei em frente. Antes de subir o viaduto que dá ali na Assembleia, do lado direito, um prédio azul. Ali um é prédio branco. Assembleia Legislativa, então. Antes do viaduto. Antes de chegar na Assembleia Legislativa? Antes de subir o viaduto, em frente ao Tropeiro. Bairro Centro. Bairro Centro. Antes do Vizinho Denite. Ali perto da Delegacia da Mulher, então? Não. Ih, eu tô perdido. Eu já estava perdido para fazer minha denúncia. Começa Carrefour de Flores. Do outro lado do Carrefour de Flores. Prédio branco. É um prédio de 5 andares. Exatamente. O pessoal acha, né? Hoje em dia... Acha, só vai botar no Waze e chega lá. Porque termina a Tor 4, vai começar a... agora sim. Eu estava muito em cima. Agora o Salete, agora era mais embaixo. Termina a Tor 4 e chega lá. É mais embaixo. Antes de subir o viaduto do lado direito, pronto. Me diga uma coisa, doutora. Eu acabei de pensar nisso. Essa cartilha, existe? Isso já existe? Ou vocês planejam um dia distribuir nas escolas para as novas gerações de alunos, etc. Boa ideia. Vou lhe dizer por quê. É porque eu vi isso. Eu vi isso nos Estados Unidos. Eu vi isso nos Estados Unidos. Pois é. Olha aqui, tem o QR Code, tem tudo. Quer dizer, isso aqui distribuir nas escolas, falar isso. Já é uma conscientização na base, né? Na base. É verdade. Né? Por exemplo, eu uma vez veio uma pessoa aqui e eu falei, me diz uma coisa, você fala que todo mundo joga lixo nos igarapés. Os pais estão jogando lixo no igarapé, as crianças estão vendo. Vocês vão na escola para dizer para todas as crianças que não pode, que ela deve dizer para o pai e para a mãe. Quer dizer, eu acho que isso deve ser feito dessa forma. Preparar as futuras gerações para saberem que está errado. E saber que o assédio eleitoral, que isso é algo, é um novo normal. Esse termo assédio eleitoral lá em casa, de tanto eu falar, meus meninos já estão sabendo. Né? Pois é. Não é que funciona, doutora?
assédio eleitoral, assédio moral, defesa da pessoa com deficiência. Todo mundo fala aí, assédio sexual, todo mundo está falando agora. Agora tem que falar mais também disso aqui. É verdade. A senhora não concorda? Concordo. Tem que colocar para o pessoal da base. O que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria que eu tivesse lhe perguntado? Fale! Bem, acho que a gente conversou aqui sobre o principal, que é conscientização. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo, têm que perder o receio. Nada de medo, né, doutora? Que a gente tem que efetivamente ter uma sociedade mais livre, né, mais democrática. E se um começa a gente sabe, muitas vezes você vende o seu voto por comida, principalmente no interior, às vezes é uma necessidade. Mas muitas vezes não é, e a gente só mudando a realidade política é que a gente vai acabar com essas necessidades. Sim. Então, assim, essa conscientização que as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, que busquem, né, a defesa dos seus direitos. E o voto é um direito fundamental, um direito inerente a você enquanto cidadão, enquanto parte de uma coletividade, enquanto parte de um social. E se a gente briga tanto por mudança, que a gente seja parte dessa mudança. Claro. Não adianta de nada eu reclamar do político corrupto e eu estou ali vendendo meu voto. Tá vendo? Você vai para a mesma caixa. Vai tudo pro mesmo bolo, entendeu? Tudo. Vai tudo. Aí o voto, a gente não pode pensar na gente somente enquanto indivíduo. Olha, mas se eu votar no fulano, eu vou garantir meu emprego. Se você tiver suas habilidades, você vai garantir seu emprego. O nome do jogo é coletivo. Exatamente. Né, é para todos. É democracia, Manaus, pluralismo. Os ônibus de Manaus, cacarecos, sem ar-condicionado, caindo aos pedaços, afeta a todos nós. Exatamente. Não tem essa história de dizer os ônibus de Manaus a 12 km por hora afeta quem tem carro, quem está a pé, quem está no ônibus, quer dizer, é tudo no coletivo. Então, o lance democrático é esse, não é, doutora? Exatamente. Que você tem que pensar no plural, quer dizer, se melhorar isso é bom para todos nós. Agora, vai ser bom para mim, não interessa, não é bom para os outros, isso não funciona. Aquele pensamento, todo mundo faz, é tudo assim, o fulano não vai ganhar. Ou então não vai mudar nada. Vai mudar, gente, vai mudar, mudar, tem que mudar, tem que a gente... Não estou dizendo que tem que mudar e tem que mudar X ou Y. A gente tem que mudar o nosso pensamento enquanto coletivo, pensar no próximo, pensar no bem. A gente está elegendo o gestor da nossa cidade. Que vai governar a nossa cidade nos próximos 4 anos, Exatamente. Queiramos ou não, gostemos dele ou não, não é isso? Gestores de vários municípios, entendeu? Municípios tão carentes. Então a gente não pode ficar submisso a determinado gestor, a X ou Y. Não. A gente tem que ser livre. E a gente só vai conseguir essa liberdade exercendo o nosso direito de voto livre. É isso. Doutora Fabiola, que maravilha. Muito obrigado pela Obrigada sua a você pela oportunidade. E mais uma vez, obrigado a Salete Lima e a todos da equipe do MPT que não mediram esforços, nem tampouco elegância para que essa Com certeza. nosso encontro acontecer. Salete Lima, muito obrigado mais uma vez. Prometo trazer a Salete de novo. Como é que eu vou te ver de novo? Daqui a 2 anos temos várias pautas. Eu tenho que ver essa cabocla antes. Temos várias pautas para ser discutir. Temos. Pode começar a coisa que a gente tem. Olha, é o seguinte, já que nós estamos falando em denúncia, doutora, se levar mais tempo do que um ano, eu denuncio ela para a senhora. Eu quero fazer uma denúncia contra a assessora de comunicação. Tá bom, obrigada, doutora? gente. Boa tarde. Muito obrigado. Bom. Obrigado mesmo. E que o melhor vença, principalmente devido às boas práticas dos eleitores, principalmente agora, depois de ouvir tudo que a senhora falou sobre o assédio eleitoral. Porque é a nossa responsabilidade. Está nas nossas mãos. A mudança, não é isso, doutora? Com certeza. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu reservei para falar agora aqui com a doutora Fabiola. Eu estava conversando esta semana, no início dessa semana, com alguns amigos que já fizeram, como eu, 70 anos. Então a gente conversava sobre essa questão de que o maior de 70 anos, eu sou maior de 70 anos, diz que o maior de 70 anos não precisa votar. Vocês sabiam disso? Eu não preciso mais votar, quer dizer, eu não tenho mais, não é obrigatório eu votar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, e falei para os meus pais. E eu estou feliz porque mudei o pensamento de 2 dos meus pais, que disseram, finalmente a gente não tem mais essa obrigação. E eu falei, não faz isso.
não faz isso. Porque o voto do maior de 70 anos, como eu, embora não seja mais obrigatório, ele conta. Claro, igual Ele conta. E o candidato, minha gente, ele ganha assim, 1.000 eleitores. O que teve 501 votos é o que ganhou. E o número, aquele 501 pode ser o meu voto. Minha mãe que também fez a diferença dos 1.000 eleitores. Quem teve mais voto? O João. Quantos votos teve? 501. O voto do Humberto foi 501. E a coisa funciona. A senhora concorda Minha comigo? mãe não queria ir. Eu Olha, digo, mas mulher do como céu. é o nome dela? Como é o nome dela? A mãe, Madalena. Dona Maria Madalena, pela fé. Eu quero lhe ver lá na fila. Da fila dos idosos, lá, preferencial. Tem no dia 6. prioridade, vai lá, vota. Esse é o seu direito, ora mais, O né? voto dela e o meu Com certeza. fazem parte da diferença, não é? Exatamente. Olha, eu não ganhei porque o Humberto não foi, nem ele nem a mãe. Não foram votar. Não, isso não vai acontecer. Vai não, vamos Doutora, ver. Deus abençoe a senhora, A nós. toda a sua equipe, a todos nós, as bênçãos e os livramentos, e que realmente os anjos digam amém a tudo que foi dito aqui, e que o melhor venha acontecer para o bem da nossa cidade e da nossa qualidade de vida em Manaus, porque nós todos merecemos. Gente, bom fim de semana. Se a senhora quiser ouvir um bom jazz hoje à noite, vá lá na Adega Gran Cru, lá no Efigênio Salles, no Mundi. Se a senhora não gostar, eu pago a sua conta. Olha só, eu disse que vinha Olha aqui. só, olha esse convite. Olha só, Olha esse eu convite. disse que vinha aqui, meu marido falou. Uma vez a gente estava no Gran Cru, ele estava tocando jazz lá, então não lembro. Como é o nome do seu marido? Leandro. Leandro, eu já vi que você tem bom gosto musical, viu? É, Só por tem. esse comentário aí, tá, Leandro? Que legal. Pronto, Mas aí pega o vamos. Leandro hoje e vai lá Vamos pra lá, cá. sim. Ele sabe onde é. Ele sabe onde é, tá bom? Tá bom, obrigada. Minha gente, que a alegria seja um fator preponderante na sua vida, neste fim de semana e dos dias que virão por aí. Essa alegria de um trabalho bem realizado, que todo bem intencionado, para o melhor do melhor para todos nós. Fiquem com Deus. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.